Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula de matemática. Hoje estaremos tratando de área e perímetro de quadrados e retângulos. Já vimos na aula anterior um pouquinho sobre superfícies e agora vamos ver um pouquinho sobre área e perímetro. Vamos lá. Primeira coisa, a definição de área, né? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Ou seja, a gente quer saber quanto equivale o espaço de dentro da figura, certo? E perímetro. Perímetro a gente quer saber as bordas da figura, certo? É a soma das medidas de todos os lados da figura. A gente vai ver isso com mais detalhes a partir de agora. Alguns exemplos, né? Nós temos aí o retângulo, né? Esse retângulo ele possui, né? 4 metros, dois lados de 4 metros e dois lados de 5 metros. Então a gente quer saber qual o perímetro desse retângulo, certo? Vamos calcular qual o perímetro dele. Para a gente calcular, como já mostrou aqui, né? Ó, só basta a gente somar todos os lados. Nós temos um lado de 4, um lado de 5, um lado de 4 e um lado de 5. Somando tudo isso, 4 mais 5 mais 4 mais 5, nós vamos ter 18 metros. Então, calcular o perímetro é você calcular o tamanho de cada lado da figura. Ok? Retângulos, né? O que é um retângulo? A gente vê muito falar sobre retângulo, mas a gente não entende muito bem o que é um retângulo. Então, vamos entender a partir de agora. Definição clássica. Um retângulo é uma figura geométrica plana, certo? Ela não é 3D, ela é duas dimensões, que possui dois lados paralelos iguais. Ou seja, sempre teremos o comprimento de cima igual ao de baixo e a largura de um lado igual ao do outro. Olha só, esse retângulo aqui, né? Ó, ele tem dois lados iguais. Nós temos o lado de baixo igual ao de cima, o lado direito igual ao esquerdo. O tamanho deles são o mesmo. Um retângulo é característica por isso. Ele tem suas características. Aqui com os dados a gente tem o que? Nós temos dois lados de 45 metros. O lado de cima e o lado de baixo. E nós temos os mais dois lados de 40 metros. Lado direito e o lado esquerdo, eles possuem a mesma medida. Então um retângulo é isso, pessoal. São uma figura geométrica plana que possui dois lados paralelos, né? O lado de cima, 45, é paralelo ao 45 que está em cima. O lado 40 é paralelo ao 40 que está do outro lado, certo? Paralelo significa o quê? Significa que eles não se tocam. O lado 45 de baixo não se toca com o lado 45 de cima. A mesma coisa, o lado 40 de um lado não se toca com o lado 40 do outro, certo? Eles não se tocam nunca, então eles são paralelos. Então vamos lá. Quadrados. Qual a definição de quadrados? Diferentemente dos retângulos, os quadrados possuem todas as medidas dos quatro lados iguais. Quadrado, ele já está dizendo, ele tem todos os lados iguais, certo? Ó, vamos lá, exemplo. A gente tem aqui esse quadrado. Esse quadrado aqui também é retangular, mas é um quadrado, certo, pessoal? Ele tem todos os lados medindo 15 metros. Se eu quiser saber o perímetro dele, a gente vai calcular daqui a pouco, é só somar todos os lados, certo? O perímetro é a soma de todos os lados da figura, como eu já disse. Exemplo, né? Mais outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 20 e 15. Se eu só der só esses dois dados, como é que eu posso calcular o perímetro dessa figura? Se só tem dois dados, né? Só tem o lado de baixo ali, né? O comprimento e só tem a largura, né? Nós temos comprimento, temos 20 e largura temos 15. Como é que eu posso calcular esse perímetro? O perímetro dessa figura. Vocês lembram da definição de retângulo que eu acabei de falar? Se embaixo é 20, em cima vai ser 20 também. Se de um lado é 15, do outro lado também vai ser 15, certo? Então olha só. Do lado de lá é 15 e do lado de cima é 20. Então a gente tem todas as medidas. Se eu colocar duas medidas no retângulo, eu vou ter todas as quatro, porque são iguais, certo? Nós temos dois lados paralelos iguais. Então vamos lá. Portanto, o perímetro será, né? Ó, nós temos 15 mais 20, que vai dar 35, mais 15, 35 com 15, vai dar 50, mais 20, que vai dar 70. Então, nós temos o perímetro é 70 metros, ok? O perímetro é dado em metros, centímetros, certo? E quilômetro. O perímetro pode ser dado nessas três unidades, metro, centímetro e quilômetro. Então, vamos lá. Decímetro também, né?
outras medidas que vocês verão no futuro. Vamos lá. Se eu quiser saber a área desse retângulo, tem como calcular a área? O que é a área, né? A área, pessoal, não sei se vocês se lembram, é a medida do comprimento vezes a medida da largura, certo? É medida do comprimento vezes a medida da largura, né? Basta multiplicar. Largura vezes o comprimento. Nós temos aqui 20 vezes 15, né? Que vai dar quanto? Se você fizer o cálculo, certo? Eu já fiz aqui, eu vou colocar o resultado. Vai dar 300 metros quadrados. Olha só, a área é diferente de perímetro. Perímetro a gente só vai fazer a continha de mais, somar, né? Somar todos os lados. Que deu quanto? Vocês lembram ainda? 20 com 20, 40, 40, né? 15 com 15, 30. 40 com 30, 70, né? O perímetro deu 70. Mas a área deu 300 metros quadrados. Então, só basta calcular multiplicando para encontrar a área. O que é a área? A área é o espaço de dentro da figura. A gente quer saber quantos quadradinhos de 1 metro cabe nessa figura, certo? Em tamanhos verdadeiros, né? Aqui a gente está numa figura pequena, mas na vida real essa área seria bem grande, né? Esse espaço aí seria bem grande. Imagina um terreno de 20 metros por 15 metros de largura, né? 20 de comprimento por 15 de largura. A gente caberia ali 300 quadradinhos de 1 metro quadrado, certo? Então, um metro quadrado definição, é medida de área, certo? Então, vamos lá. Um exemplo 2. A gente tem aqui um quadrado, né, agora. Um quadrado. Se eu quiser saber o perímetro desse quadrado, vocês lembram da definição do quadrado? Um quadrado ele possui todos os 4 lados iguais, certo? Como já vimos, um quadrado ele possui os 4 lados iguais. Portanto, se um lado possui a medida de 25 metros, todas as outras medidas de lado também possuem 25 metros. Então, se a gente tem um quadrado de 25, se um lado é 25, todos os outros lados são 25. Então, eu só preciso botar um dado, certo? Só preciso botar uma informação, a medida de um lado, que você já vai saber a medida dos outros 3 lados, certo? Porque um quadrado é 4 lados e todos os lados têm a mesma medida, ok? Então, vamos lá. Para eu saber o perímetro é só calcular, somar. 25 mais 25 mais 25 mais 25, que vai dar o total de 100 metros. 100 metros de comprimento, certo? Essa é a medida do perímetro. Agora, se eu quiser saber a área desse quadrado, como é que eu faço? Para calcular a área é muito simples também, certo? Basta multiplicar. Multiplicar o quê? Ó? Vamos lá. Se eu dei só um dado, uma informação, você tem que saber, tem que pôr na cabeça. Um quadrado possui os 4 lados iguais. Quadrado possui os 4 lados iguais. Então, se eu dei uma informação aqui de 25 metros, você tem que saber que todos os lados têm 25 metros também. Ok? É diferente do retângulo. O retângulo possui 2 lados iguais e 2 lados diferentes, né? Um do outro, certo? Nós temos aí 25. Então, eu tenho que fazer o quê? Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a largura pelo comprimento. Como são tudo iguais, né? Todos os lados são iguais, a área desse quadrado será 25 vezes 25. Que vai dar quanto? A gente já fez esse cálculo, certo? Vocês façam aí na sua casa. Que vai dar 625 metros quadrados. Ok? Então, o que quer dizer isso aí, né? Quer dizer que se eu tenho um espaço de 25 metros quadrados, 25 metros em cada lado, né? Um quadrado de 25 metros, quer dizer que lá dentro desse quadrado vai caber 625 metros quadrados, né? Ou seja, 625 quadradinhos de 1 metro quadrado, certo? Em cada lado desse quadradinho vai ter 1 metro. Então, é isso que significa metro quadrado. O símbolo de metro quadrado é o expoente 2 em cima, né? Tem que se lembrar disso. Ok? É diferente do perímetro. O perímetro não tem o expoente 2. O perímetro é só o M, ok? Então, logo, a área desse espaço, desse quadrado, será 625 metros quadrados. Ok? Vamos ver a atividade?
Então, né, a atividade de hoje é como era no princípio, certo? É escrita. Vocês não vão precisar copiar o conteúdo, basta apenas os exercícios, certo? Aqui tem um resuminho, certo? Nome, turma. O resumo desse conteúdo que eu passei para vocês, certo? Todo o resumo. E aqui estão as questões. O que é que vocês vão fazer? Questão 1. Calcule a área e o perímetro dos seguintes retângulos. Nós temos aqui. Se eu tenho um retângulo, você tem que lembrar, um retângulo possui dois lados paralelos iguais. Então vamos lá, se eu tenho 12 centímetros embaixo, eu vou ter 12 centímetros em cima. Se eu tenho 8 centímetros de um lado, eu vou ter 8 centímetros do outro. Perímetro é o que? A soma de todos os lados, né? Dos quatro lados. Então você só vai somar tudo e colocar ali onde tem perímetro, colocar o valor da soma, certo? E a área é só multiplicar, né? Largura vezes comprimento. Se eu tenho 8 ali, né? 8 centímetros de largura, eu vou ter 12 centímetros de comprimento, então você vai multiplicar 8 vezes 12 e botar o valor ali na área, certo? Nessa linha da área você vai botar o valor dessa multiplicação. E vai colocar em centímetros quadrados, certo? A área é centímetro quadrado, nesse caso aqui, porque a unidade de medida é centímetro. E perímetro vai ser só centímetros mesmo, certo? Mesma coisa aqui na B. A2, ó, calcule a área e perímetro dos seguintes quadrados. Aqui é quadrado. Eu dei uma informação, né? Só dei uma informação de cada um desses quadrados. Tem 12 centímetros, né? Um lado tem 12 centímetros. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os lados têm 12 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados e a área é a multiplicação de um lado vezes o outro, certo? Você vai botar aí e lembre-se da unidade, é centímetros quadrados. A B é a mesma coisa. E essa 3 aqui é um probleminha. Guilherme comprou um terreno de formato retangular, lembre-se retangular, retângulo, medindo 20 metros de frente por 15 metros na lateral. Ou seja, comprimento é 20, 15 é largura na lateral. Qual é a área do terreno de Guilherme? Você vai calcular isso aí, certo? E vai escrever aí no seu caderno e enviar a foto, certo? Enviar as fotos da atividade resolvida. Eu só quero as questões. Ok, pessoal? Então, bom estudo. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Valeu e até a próxima.